Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, vosso em Cristo, irmão Josenilton Silva, agradecendo a todos desde já pela presença, abraçando a cada um de vocês, em nome do nosso pastor Raimundo Nonato da Silva, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, congregação Golandi 1, integrante setor 28, nós queremos, em nome de Jesus, abraçar todos os evangélicos, não evangélicos, simpatizantes da nossa fé, religiosos ou não, de uma forma geral, com a paz do Senhor. Desde já, estamos gratos a Deus por essa ocasião de mais um momento, um domingo, estarmos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Estamos trabalhando o terceiro trimestre da nossa lição, nossa revista bíblica, e estamos na quarta lição, como nós sempre informamos periodicamente, seria a quinta, mas como atrasamos um domingo, estamos seguindo uma sequência para dar um melhor entendimento. E nós desde já queremos convidar você a compartilhar, convidar pessoas para estarmos aqui nesses minutos estudando a palavra de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Hoje, o título da nossa lição, que trabalha a temática dos princípios divinos para tempos de crise, baseado na reconstrução do templo e na reconstrução do altar, essas realidades bíblicas, tratadas nesta lição, é o que está fundamentando toda a nossa expectativa de estudo, de aprendizado para essas lições que nós estamos apresentando. E hoje, a quarta lição tem como título: A construção do templo enfrentou oposição. Este é o tema da lição de hoje. A construção do templo enfrentou oposição. Nós sabemos que tudo isso é baseado num retorno do cativeiro babilônico acerca do povo judeu, que após 70 anos retorna daquele cativeiro para aquilo que a gente tem sempre falado aqui, para três grandes obras, para três grandes missões, reconstruir o altar, o templo e os muros em Jerusalém. Então essas missões foram dadas ao povo, foram trabalhadas ao povo para serem realizadas. Trabalhamos domingo passado acerca da reconstrução do altar, que o renovo, ele leva o homem, o despertamento espiritual, ele leva o crente ao altar. Aqui nós vamos trabalhar a temática da oposição, que todo aquele que resolve fazer a obra do Senhor, todos aqueles que se engajam e se dedicam com conhecimento, com experiência, com habilidades, investidos de dons, a fazer com zelo a obra de Deus, certamente vai encontrar oposição. A ideia é que esses levantes, de que essas oposições, elas venham a ser enfrentadas, venham a ser entendidas como que um desafio e não como um obstáculo. Quando a gente começa a entender aquilo que se levanta contra nós como um desafio e não como um obstáculo, a gente começa a perceber de uma maneira diferente a forma de reagir a essa diferença, ao que tem se levantado contra nós ou contra o que estamos fazendo. Muitas vezes, aquilo que se levanta contra nem sempre é contra o que estamos fazendo, mas contra nós. Ou, quando tanto, não é contra nós, mas contra o que estamos fazendo. Porque a ideia aqui é de trabalharmos essa oposição associada a um motivo. E que motivo é esse? A construção. Uma construção. E tudo aquilo que se resolve construir tem-se a oposição. Tudo aquilo que se resolve construir para o bem, tem-se a oposição do mal. Tudo aquilo que se resolve construir para o mal, vai ter-se a oposição do bem. Isso é uma regra natural
de forças, de poderes, de tendências, de natureza, que tudo aquilo que se vai fazer para construir ou para destruir, vai se ter esse tipo de oposição que realiza-se contrária àquilo que está se praticando. Aqui, além de tratarmos a oposição baseada numa construção, certo? Especificamente essa construção trata não de qualquer obra, não de qualquer finalidade, mas simplesmente do templo. A construção do templo. Algo que é fundamental para a nossa fé. Não chega a ser essencial, mas é fundamental. Pastor, e qual a diferença? Aquilo que é fundamental e aquilo que é essencial. Aquilo que é fundamento é algo que dá suporte, é algo que plana, certo? É algo que dá terreno para tipos e práticas de um certo segmento, de um certo edifício, de uma certa prática. Aquilo que é essência, certo? É aquilo que não apenas fundamenta, mas o que está se edificando sobre ele sobrevive daquilo que é essência, porque aquilo forma o caráter, aquilo forma todo um aspecto daquilo que está se erguendo sobre ele. Então o templo não é algo essencial para a fé cristã, mas o templo é algo fundamental. Por quê? Porque fundamenta leis de culto, fundamenta práticas de socialização cristã, porque fundamenta, ou seja, serve como base, ou seja, é o terreno em que está o exercício dos vários ministérios classificados, né, para serem desenvolvidos, né, eclesiasticamente. Então, o templo não deixou de ser um fundamento. A diferença que neste tempo em que estamos vivendo, certo? Acerca do livro de Esdras e Neemias, enfim, trata-se não de um templo apenas fundamental, mas trata de um templo essencial. O templo era visto por Deus, quando erguido por Salomão, como o lugar onde estaria os olhos, o poder, a presença, porque dentro do templo estaria o altar. E como nós vimos, o altar era o lugar onde se invocava a presença do Senhor. Então, aqui trata-se da construção deste templo. Esdras, com Zorobabel, saem do cativeiro judaico, ou babilônico, melhor dizendo, e vêm para uma viagem não muito fácil. Eles caminharam 1440 quilômetros de distância de Babilônia a Jerusalém, e por um espaço de tempo de 4 meses. 4 meses de viagem, para que pudesse chegar lá e realizasse esta grande obra comissionada da parte de Deus sobre Zorobabel, certo? Sacerdote, e sobre Esdras, né? Que estava ali na expedição também, ok? Então, esse templo precisava ser construído ou reconstruído, né? Na verdade, ele não foi reconstruído, mas construído. É diferente, né? Não foi construído nas mesmas bases, mas foi construído ao lado, né? Não foi reerguido, ele foi erguido um novo templo. Então, a construção do templo foi a grande missão que Zorobabel recebeu, que Esdras recebeu da parte de Deus, para trazer aquele povo para edificar. Um templo que seria iniciado após 1 ano de chegada, trabalhado por 2 anos naquele templo, mas que houve uma oposição. Os samaritanos, vizinhos de Jerusalém, que sempre teve essa divergência, né? Eram todos israelitas, mas
o reino foi dividido nos dias de Salomão. Judá ficou, né, fazendo parte do Reino do Sul, cuja capital Jerusalém, e Samaria, né, capital de Israel, fazendo parte do Reino do Norte, sendo assim um reino dividido. E ficaram nessa discussão política, religiosa, geográfica, cultural, certo? Teológica. Haja visto em Samaria ficarem os montes e as fontes, e em Jerusalém ficar o templo e o altar. Então tinha essa briga de conceitos e filosofias ideológicas acerca de onde Deus estava. Você há de lembrar que quando no capítulo 4 do evangelista João, Jesus encontra com a mulher samaritana e ela gloria-se de que ali estava a fonte, e Jesus a adverte quanto ao lugar da adoração, que nem em Jerusalém e nem nos montes de Samaria haveria de se adorar mais. Os verdadeiros adoradores adorariam o Pai e Espírito em verdade. Então, os samaritanos se opuseram à construção desse templo. Politicamente, como falei, certo? Havia essa divergência, certo? Havia dentro desse termo político, desse contexto, uma espécie de rixa que partia para a ideologia teológica, porque eles defendiam a sua crença, né? E parece-me muito nos dias de hoje que a igreja do Senhor, entre aspas, está vivendo dias, há muitos anos, de Samaria e Judá e Jerusalém, porque parece que ficam defendendo tais dogmas religiosos, espirituais, certo? Julgando-se ser melhor do que o outro, né? E agora a gente vê nesse tempo de crise, de pandemia, havendo um certo apelo para se reunirem católicos com evangélicos de várias linhas, né? Sejam os tradicionais, ortodoxos, neopentecostais, pentecostais, certo? Para todos fazerem pelo menos 3 coisas. Primeiro, buscarem a Deus. Segundo, se unirem num propósito de reabertura de templos, né? E terceiro, observarem mais essa questão da diversidade e divergência, né? que está levando muitas vezes até um conflito, né? Então, a construção do templo, minha gente, é a lição de hoje, trabalhando sobre isso, a oposição. A construção do templo enfrentou oposição. O texto áureo desta lição diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Certo? Isso é a verdade, isso é o texto áureo, o texto principal que é extraído de toda essa lição. Assim edificamos o muro, e todo o muro cerrou-se até a metade, certo? Ou seja, ergueram os muros até a metade, porque o povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos as resistências do maligno. Você percebe que nesse texto áureo, ele diz que os muros se realizaram até a metade. Por quê? É como eu te falei, eles saíram numa expedição de 4 meses de viagem. Saíram com bois, saíram com animais, enfim, com tudo que era preciso. E a obra começou 1 ano depois que eles chegaram lá. Trabalharam 2 anos até que os samaritanos perceberam esse empreendimento de erguer o novo templo e se levantaram contra. Um detalhe é que não foram os egípcios, não foram os persas, não foram os babilônicos, foram os irmãos de Judá. Não os de Judá, mas os samaritanos, que eram israelitas, que eram todos povo de uma linhagem só. A diferença é que a reprovação de Deus sobre os samaritanos foi uma miscigenação, foi um ingresso produzido pela rebeldia dos samaritanos de povos estranhos, e passou a gerar em Samaria uma multiplicidade de povos que não eram cristãos. Culturas entraram em Samaria.
certo? Era como se o crente casando com uma pessoa que não era crente, aí começou a gerar tudo isso, filhos e mais filhos, gerações, a ponto de Samaria sofrer 2 terríveis cativeiros, um deles de 70 anos, porque a ira de Deus estava reprovando aquelas práticas, né? Então, os samaritanos investiram contra, para parar, e deu certo. Depois de 2 anos de trabalho, depois de 2 anos de investimento, a obra parou, embargou por 15 anos. Então, uma obra que era para ser feita, ela não resistiu às oposições e começou a desviar a atenção, o foco, e isso por 15 anos a obra parada. Após esses 15 anos de paralisação, eles voltam a reconstruir o que começaram, ou a terminar, e trabalharam por mais 4 anos para que se terminasse o templo. Então, se você somar 2 anos que começaram a trabalhar, com 15 anos de paralisação já vai 17 anos. Com 4 anos que eles voltaram e encerraram a construção, terminaram o templo, são 21 anos. Então, o que era para ser terminado entre 2 anos de trabalho, com mais 4, certo? 6 anos, mas porque paralisaram 15 anos, a obra só foi terminar 21 anos depois que começaram. Então, por quê? Por conta dessa oposição que se levantou contra essa reconstrução do templo em Jerusalém, certo? Então, a leitura bíblica está no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo do 1 ao 7, e em Neemias, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Como de costume, a gente não vai ler aqui, né? Para ganharmos um pouco de tempo, certo? E o objetivo geral desta lição é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Nós vamos ver isso, essa importância do povo não confiar neles, como fez Zorobabel e como fez Esdras. Confiaram no seu próprio braço, a ponto de Deus reprovar tanto um como o outro, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco, certo? Então, o que a gente aprende aqui? Na introdução, o altar havia sido restaurado. O altar havia sido restaurado, porque não haveria uma construção de um templo se não tivesse sido primeiro fundamentado um altar, que suportava toda a estrutura mística, toda a ideia, todo o contexto espiritual do templo. Ele é suportado e representado pela figura central do altar. Por isso que quando a gente fala em altar, se tratando de congregação, nos nossos dias, a gente refere-se a ministério, porque o ministério de uma congregação, de uma igreja, é que fundamenta toda a estrutura espiritual, todo o regimento interno, é aquilo que representa, certo? A igreja diante das ovelhas, é aquilo que representa a historicidade da hierarquia diante do povo, é aquilo que representa a figura central de Jesus como chefe maior, como líder maior de um colegiado, de um apostolado. É aquilo que representa a figura circular, é aquilo que mostra a identidade, certo? Monumental, certo? De um grupo de obreiros que traz à memória o comissionamento dos discípulos e traz à memória, certo? A instituição apostólica. Então, altar fala de ministério. Segundo, quando lembra-se de altar, e um templo não pode existir sem um ministério, a congregação não pode ser conduzida sem um ministério, certo? Ou sem os obreiros, e fala de altar. Segundo, altar fala de pastoreio. Altar fala da figura central de uma igreja, de uma congregação, posta como um anjo da igreja, que é o pastor, certo? E terceiro, altar fala de doutrina. Altar fala da santidade da doutrina, da contundência da doutrina, da eficiência da palavra pregada, certo? Então nós sempre falamos isso, né? Altar. E por que não dizer, altar fala de oração, né? Altar
quando os grandes homens de Deus se aproximavam diante do altar, depois que o templo foi erguido, eles se aproximavam para clamar, orar, suplicar, não é? Principalmente quando estavam diante de perigo, se dobrava diante das pontas do altar para clamar ao Senhor, certo? Então, Ananias fez isso quando se dobrou lá e o anjo apareceu, né? Certo? Para entregar a sua vitória, certo? Então, nós vamos trabalhando aqui a introdução. O altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos havia sido celebrada. O que era essa festa dos tabernáculos? É a mesma festa de Pentecoste, é a mesma festa da colheita, é a mesma festa que se dá quando os judeus, os hebreus, se erguia tendas, por isso tabernáculo, trazendo à memória o êxodo, trazendo à memória a libertação, trazendo à memória, agora não como a Páscoa, certo? A Páscoa trazia a memória do sofrimento, certo? Do que o povo, ao passo que trazia a memória da liberdade, ela trazia a memória toda a ideia de sofrimento voluntário do povo em agradecimento pelo que Deus havia feito através de Moisés. A dos tabernáculos era plena festa, certo? A dos tabernáculos não trazia memória de dor, mas trazia memória de celebração. Então, o altar já havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos estava sendo metodicamente realizada, ou seja, dentro daquilo que Deus orientou que fosse feito, porque festa para Jesus é do jeito que Ele quer, não é do jeito que a gente bem quer, né? Festa para o Senhor deve se acontecer dentro dos parâmetros da honra soberana a Deus, da glória para o Senhor e de todos os aspectos característicos que tragam à memória, certo? O ser de Jesus como Salvador, certo? Então, havia sido celebrada. Havia celebrado também uma solenidade e o holocausto contínuo estava oferecido cada dia. Você percebe que para construir o templo não foi de qualquer jeito. Precisou que o altar já tivesse restaurado, precisava que a festa dos tabernáculos pudesse ser realizada, porque era um tipo de festa de ação de graça, por aquele ato que estava sendo realizado, certo? Precisava que houvesse uma solenidade especial, certo? Marcando a reabertura do holocausto, que a cada dia haveria de estar sendo contínuo sobre aquele altar, certo? Então, se não tivesse holocausto sobre aquele altar, o templo não teria sido erguido, porque Deus não ia aprovar. Como Deus viu que essas qualidades estavam sendo realizadas, então, conforme o rito de Êxodo 3, 2 e 4, a vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés, certo? Então, se tratando do fisicamente, certo? O altar restaurado, a festa dos tabernáculos realizada, certo? Que é um tipo de culto, de festa de inauguração de ação de graça, certo? O holocausto estava continuamente sobre o altar, havia sido realizado um culto solene de reabertura, né, dos trabalhos naquele templo, e a vida dos judeus que voltaram do cativeiro estava seguindo em todas essas obras os preceitos que Moisés havia determinado. Então isso somente esperava um momento de iniciar a reedificação do templo. E foi o que possibilitou, legalizou a reconstrução do templo, tá certo? Então o que a gente aprende aqui? É que o sucesso do empreendimento na obra de Deus não está fisicamente declarado como aquilo que é essência, como aquilo que é fundamento, vamos dizer assim, absoluto, certo? Mas sim aquilo que é espiritual. Eu posso erguer o maior templo que possa existir, mas a minha razão não é as paredes. O que vai sustentar todo o meu propósito é o que eu já tenho preparado, para que em volta do que tenho preparado eu possa levantar esse templo, que eram essas coisas que a gente falou: o altar, o culto, o sacrifício, a vida conforme a vontade de Deus, para que se erga uma casa dedicada ao nome do Senhor. Não é de qualquer jeito, como se aparece em tudo que é lugar, congregação, coloca um povo lá dentro. Muitas vezes vai se entender um altar totalmente contrário ao que prescreveu, certo? Deus em sua doutrina, e reúne esse povo ali dentro, certo?
e de repente é um povo conduzido por linhas que não está de acordo com a vontade de Deus, certo? Então, um ponto central aqui, devemos manter a confiança em Deus, apesar das circunstâncias, certo? A oposição se levanta, mas a confiança que é estabelecida sobre o foco, a determinação e o propósito. Eles vieram com isso, com um foco, com uma determinação e com um propósito, certo? Então, vamos entender aqui. Nesta lição, nós vamos perceber aqui a definição do termo oposição. Segundo lugar, vamos tratar sobre o contexto histórico dos repatriados e a reconstrução do templo. Vamos ver como se desenvolveu a oposição dos inimigos do povo de Deus. Então, essas três grandes temáticas aqui da nossa lição, nós vamos trabalhar isso na medida do possível. Certo? Primeiro, significado do termo oposição: impedimento, objeção, contraste, né? Contestação, enfim, é aquilo que se opõe. É aquilo que se põe, certo? Para se opor. É aquilo que se estabelece contra, certo? E nós podemos destacar aqui muitos exemplos de personagens que sofreram oposições. Moisés, em seu ministério, sofreu oposição da sua própria família, né? Seus irmãos, né? Se levantaram contra ele em rebeldia, enfim, certo? Mas, mais uma vez, Deus mostrou que esses que se levantaram em rebeldia foram que apelaram a ele para orarem, para que Deus não o destruísse, né? Certo? Isaac sofreu tipos de oposição. Davi, você sabe muito bem, da própria casa, enfim, movido por uma série de situações de inveja, certo? O próprio Jesus sofreu oposições dos sacerdotes, do povo, enfim, para o apóstolo Paulo, né, que declara em uma lista, né, de tantas coisas que se opuseram contra ele. Então, o contexto histórico desses repatriados, desses que voltaram do cativeiro judaico ou babilônico, e aí essa reconstrução do templo. Baseamos-se aqui em 4 contextos. Esse retorno do povo do cativeiro babilônico, ele é baseado em 4 contextos, né, dentro da Bíblia Sagrada. Primeiro, é o contexto histórico. Isso se deu no ano 538 a.C., no ano 538 a.C., quando Ciro, rei da Pérsia, promulgou o decreto, após 70 anos de cativeiro ali, permitindo que os judeus pudessem ser repatriados à sua terra. E para reconstruir o templo, sendo assim cumprindo as profecias de Isaías e de Jeremias, né, conforme está escrito, 2 Crônica 36, 22 e 23. Isaías 45, versículo 1 ao 3, certo? Enfim. E a inserção de Daniel, ou a intercessão de Daniel, a Deus, certo? Intercessão de Daniel a Deus, certo? Diante disso, o primeiro grupo de judeus a voltar a Jerusalém, e isso aproximadamente 50 mil judeus, né, voltaram do cativeiro babilônico, 50 mil pessoas, né, e haja visto eles contarem muito a ideia de homens, né, e as mulheres e crianças não fazerem parte de certos tipos de censo, vamos dizer assim, e havia lançado os alicerces do templo 2 anos depois. Trabalharam 1 ano, quase 2 anos, né? E lançaram os alicerces, certo? Em meio a muita emoção, tratando-se o povo ter percebido que o primeiro templo já não mais existia e o segundo templo agora sendo erguido saudosamente por parte daqueles que observavam, certo? Eles foram e até reclamaram, de uma certa forma, a imagem do segundo templo. Trouxeram a imagem do segundo templo, certo? Então, o que a gente entende aqui? Que esse primeiro grupo de judeus, quando voltaram, em meio a muita emoção, expectativa,
No entanto, os samaritanos e outros vizinhos se opuseram fisicamente ao empreendimento desse tempo, desanimando os trabalhadores. Desanimando quem? Os trabalhadores. O propósito daqueles que não faziam parte do projeto era desanimar não aqueles que faziam parte, mas aqueles que estavam desenvolvendo o projeto, que eram os trabalhadores. Isso mostra o alvo de Satanás, isso mostra o objetivo do inimigo, que é alcançar aqueles que estão trabalhando na obra, e não aqueles apenas que estão servindo como um tipo de apoio secundário, ou aqueles que estão concordando, crendo, certo? Mas o alvo aí é parar os que estão com a mão na espada e com a mão no instrumento de trabalho. Eles não foram seduzir a família dos que trabalhavam ou alguns amigos que estavam ali apoiando. Eles foram direto naqueles que estavam trabalhando. Eles não agiram sobre Esdras e sobre Zorobabel. Eles agiram logo em quem estava construindo, porque se eles fizessem parar a obra, ia chamar a atenção da liderança e chamar a atenção dos apoiadores. E foi isso que aconteceu. Quando os que estavam construindo não mais quiseram trabalhar, a obra parou. E entende-se que os que estavam trabalhando, entende-se por aqueles que tinham habilidade para desenvolver aquele trabalho, certo? Você líder de departamento, você que está no ministério exercendo cargos, são esses que estão ali na linha de frente trabalhando. E são esses que o inimigo quer parar, quer travar. Porque estes aí é quem estão habilitados, certo? É quem foram, certo? Dotados de habilidades, de conhecimento, de dons, para desenvolver o projeto. E os demais liderados, certo? Que estão na obediência, que estão correspondendo, não têm essa mesma capacidade, porque Deus não os chamou, pelo menos no momento, para tal função. Então, qual foi a estratégia do inimigo? Investir contra aqueles que estavam trabalhando, certo? E uma igreja, quando para o trabalho, para o evangelismo, para a condução do departamento, para o trabalho da oração, né? Então, certamente a obra também para, certo? Se para a obra que Deus confiou, para a obra de Deus no meio do povo. Isso é regra. Se pararmos de fazermos a obra que Deus nos chamou para fazer, Deus também para a obra que Ele projetou, propositou fazer. E isto é um caos, né? Deus parando de agir no meio do povo, certo? É uma destruição. Então esse é o contexto histórico que se deu naquele tempo, no ano 538. O segundo contexto é o contexto espiritual. O que é isso? Seria a indiferença espiritual do povo generalizou-se, parou os que estavam trabalhando. Isso contaminou todo o povo. Ora, se eu dirijo um departamento e eu paro, esse povo vai parar. Esse povo não vai ter como ter expectativa nenhuma de chegar a lugar nenhum. Porque o trabalhador, que é você líder de departamento, que sou eu líder de departamento, paramos a obra. Tiramos as vestes, encostamos o instrumento de trabalho, certo? E deixamos de guerrear, encostamos a espada. Então, parando o trabalhador, o seu trabalho, cessa as fontes de subsistência para o trabalho, certo? Então, o que nós estamos tratando aqui é que, dentro desse contexto espiritual, há uma diferença espiritual generalizada que começou por aqueles que estavam trabalhando e alcançou aqueles que estavam sendo alvo do seu trabalho, que era o povo, que era a obra, certo? Então, dentro desse contexto espiritual, os repatriados, ao voltar à construção de suas próprias casas, abandonaram a construção ou a reconstrução do templo e se voltaram para outros interesses, de modo que o Senhor enviou os profetas Ageu, Zacarias, no ano 520, para 18 anos depois, né, para que pudesse
incitá-los a renovar a sua obra. Então, todo esse trabalho de 15 anos parado, Deus enviou seus profetas, orientando o povo, orientando Ageu dizer que dele era a prata do Senhor, que do Senhor era o ouro, orientando Ageu dizer que a glória daquela segunda casa seria maior do que a da primeira, orientando Ageu dizer que naquele lugar o Senhor daria paz, prosperidade e encheria de sua glória. Levanta o profeta Zacarias para dizer que o Senhor era um muro de fogo em volta de seu povo. Tudo isso para motivar o povo a voltar ao trabalho. Isso a gente entende que só o Espírito Santo é quem tem a motivação, certo? Para que a gente possa restaurar, retomar as nossas atividades após esse tempo de crise em que estamos. Ora, se o povo passou 4 meses de viagem para voltar à sua terra para começar a obra, nós já estamos 4 meses de pandemia, é isso? Por aí, né? Então, quer dizer, parece uma coisa bem, né? Então nós estamos nessa viagem. E nessa viagem não podemos desanimar, certo? Nós estamos saindo dessa crise, cremos, para uma finalidade que certamente vamos encontrar oposições. Haja visto Neemias quando estava voltando, Tobias, Sambalate, certo? E os seus criados, né? E as suas crias começaram a dizer: quem são estes judeus que pensam que vão reconstruir o templo, reaproveitar as pedras queimadas? Quem são esses que vão terminar ou começar essa obra? Certo? Então eles desafiaram, e a ponto de dizer até que, ainda que eles construam, o muro será tão fraco que uma raposa, quando se encostar, derruba. Só que eles não vinham na sua própria força, eles vinham na força de Deus, vinham sob a ordem de Deus. E de forma que quando eles começaram a construir, esses mesmos que diziam que eles não iam terminar, olharam para eles e disseram: eles estão tendo sucesso na sua obra. Olhe só, eles olharam para Neemias e os seus obreiros e disseram: eles estão tendo êxito, estão conseguindo. Qual foi a conclusão que chegaram? Temos que nos introduzir no meio deles, temos que arrumar um jeito de entrar, e como um dos trabalhadores, olha a estratégia de Satanás, a gente entra como um dos trabalhadores e lá a gente mata, porque só assim a gente impede Neemias de construir o muro. Olha só, quem dizia que não ia terminar a obra, você entendeu? Então, dentro desse contexto espiritual, estava assim. O governador Zorobabel, que também tinha formação sacerdotal, ele da tribo de Judá, certo? E Josué, certo? Que aqui não era o Josué, sucessor de Moisés, mas era o então sacerdote daquele tempo, chefiaram essa turma, né? Repatriada, e que retornaram entre as primeiras coisas feitas por Josué e seus irmãos, os sacerdotes, foi a construção de um altar para a oferta de sacrifício. Então Zorobabel e Josué vieram expedicionando esses 50 mil judeus que voltaram para reconstruir o templo. O terceiro contexto aqui, além do histórico e do espiritual, é o contexto político. No ano 536 a.C., começou uma grande era para os judeus que voltavam do cativeiro, e o reinado as alianças feitas com Jerusalém. Ou seja, quando eles retornaram, as nações que se observaram isso quiseram fazer tipo de aliança, outros se revoltando contra, mas outros também querendo fazer tipos de aliança com o povo que voltava, já visto a sua prosperidade. Mas a pausa na reconstrução por causa das políticas, olha só, certo? E uma denúncia acusatória dos vizinhos inimigos do povo judeu esfriou o entusiasmo de todo o povo. Qual foi a denúncia acusatória que esses vizinhos fizeram? Para que eles voltassem não para os interesses de Deus, mas para os interesses pessoais. A reconstrução estava sendo feita por força de um decreto de Ciro, certo? Rei da Pérsia, que era o representante político do povo. E os judeus retornaram e o templo foi restaurado.
os judeus estavam vindo sob um decreto de Ciro. Ciro era imperador, era governador, persa, e tomou Babilônia para si e libertou o povo. Se o povo estava indo em nome de um governador, se o povo estava indo sob um decreto político de reabertura do templo, se o povo estava indo sob uma lei áurea de um governador, Ciro, agora permitindo a reabertura de Jerusalém, do templo, lógico que os partidos contrários a Ciro iam investir contra. Parece nos dias de hoje, né? A luta política aí para se promover em torno dessa reabertura dos templos, que em anos de eleição, em anos de várias situações, cada um tenta se promover como que um tal responsável pelo êxito das igrejas estarem reabrindo ou coisa parecida. Então havia toda uma situação de indício político aí, de oposição, porque Ciro foi quem ordenou o povo aí. Então o povo estava indo com uma carta dizendo: Ciro me autorizou a sair do cativeiro e a reconstruir. Ele me deu os materiais, ele nos forneceu tudo que era preciso, certo? Fez restaurar os benesses da casa do Senhor, né? Haja visto o cativeiro ter saído para a Babilônia em 2 expedições, né? E numa primeira, onde foram os hebreus e outros seus irmãos, certo? E depois, mais de 15 anos depois, a segunda expedição que foi levada, né? Não foi tudo de uma vez. E agora Ciro vem e manda que o povo retorne para o seu tempo. Então isso despertou interesse político, isso despertou interesses secundários, né, da classe jurisdicional, ou seja, do âmbito em que atuava o Império Babilônico, que era um dos maiores de sua época, era um grande rival, certo, do Império Egípcio, era um grande inimigo, certo, das regiões mais tidamente interna persa, e agora Ciro toma aquilo ali, e a primeira coisa que ele faz lá, e lógico isso por força de Deus, é libertar o povo de Deus. É assinar, é ser a favor dos crentes, é ser conforme a lei de Deus da vida dos crentes. Nós temos um presidente que tem apoiado o contexto familiar, o contexto religioso, doutrinário, certo? Ainda que as suas certas práticas culturais, né, não, muitas vezes entrem em conflito em termos de coisas, né, mas ele tem sido um defensor de todas essas naturezas. Logicamente, os conceitos políticos contrários vão investir contra, para destruir aquilo que é projeto, propósito de Deus, que é edificar o seu reino, certo? Nas famílias, principalmente, a partir, né? Então, um outro contexto, além do político, certo? Os judeus, quando retornaram para restaurar o templo, vieram sob uma força de um decreto de lei, né? Certo? Eles vieram baseado num contexto cronológico também. Então, esse contexto histórico desses que voltaram do cativeiro estava baseado primeiro num contexto histórico, espiritual, político e cronológico. Crono, tempo, lógico, de logia, de estudo, de pesquisa, de elaboração, certo? Ou seja, de medição do tempo. Então, esse contexto cronológico, o livro de Esdras resume de uma forma específica várias tentativas de interromper o início das ofertas da aliança em Jerusalém, ou seja, da reconstrução do templo, certo? Eu torno aqui na questão do contexto político que houveram várias ofertas de reinos vizinhos para que o templo não fosse construído, porque tinha um meio político aí, tinha um interesse político, porque Ciro era governador, né? Ciro era imperador. Então, dentro desse contexto político, a reconstrução estava sendo feita por força de um decreto, e os judeus retornaram para edificar isso aí diante de acusações e de ofertas. Acusações de que não ia dar certo, de que aquilo ali não deveria acontecer, e ofertas para que fossem feitas de maneira diferente. Então veja as oposições que se levantaram. E dentro do contexto cronológico, o livro de Esdras, ele apresenta algumas
várias tentativas do povo interromper o trabalho na obra do Senhor, naquele grande empreendimento. Alguns acontecimentos marcaram. Por exemplo, no ano 538 a.C., o decreto de Ciro é promulgado, o povo retorna, conforme está escrito em Êxodo capítulo 1, verso 1, certo? E o povo retorna, certo? Um ano depois que o povo retornou sob a liderança de Zorobabel, do governador Zorobabel, certo? Que também era um tipo de político, né? Então você vê aqui um político crente, Zorobabel, em sociedade, ali trabalhando em conjunto com um outro político, outro governador, que agora era Ciro, imperador maior ali toda aquela região, certo? E que não era um pervertido, segundo as leis de Deus, mas era um homem que temia e veio a se converter sobre o decreto de Deus sobre a vida dele, né? E não era um tipo de sociedade política corrupta, mas tinha aí todo um projeto que girava o propósito divino, certo? E aí a gente vê um ano depois esse povo voltando, certo? Depois de Ciro ter decretado, certo? E 2 anos depois a gente percebe a começar a reconstruir o templo, quando chegaram em Jerusalém. A reconstrução do templo foi interrompida devido à ameaça dos samaritanos, que ameaçaram os judeus de várias maneiras, de parar a obra, até de morte, certo? E a interrupção oficial da reconstrução do templo, feita por Artaxerxes, então governador, imperador, autoridade daquelas regiões medo-persas por ali, que por sinal era um dos nomes dados, certo? A Assuero como tipo de título, né? E que Neemias era até funcionário de lá. A retomada da construção do templo e o decreto de Dario para a conclusão do templo se deu no ano 520, ou seja, 18 anos depois de que eles saíram de lá. Essa retomada se deu, né? E efetivamente reconstruiu, e no ano 516 foram concluídos, após 21 anos, quase 22 anos, essa finalização do templo. Isso é os acontecimentos dentro do contexto histórico, espiritual, político e cronológico, certo? A reconstrução do templo, certo? A reconstrução do templo e a oposição dos inimigos do povo de Deus, certo? Usaram de falsidade, certo? A gente observa aqui que os opositores da obra de Deus mascararam suas más intenções e mentiram para enganar o povo. Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Veja qual foi a estratégia do povo, certo? Para tentar parar a obra. Eles chegaram com uma proposta: deixa-nos edificar convosco, porque nós buscaremos, como vocês estão buscando, nós buscaremos a vosso Deus. Você vê que a intronização e a introdução do povo, inserindo o seu plano maligno de falsidade, de mentira, certo? E de malignidade, se deu no seguinte contrato de propósito: deixa-nos edificar convosco. Eles logicamente não iam chegar, porque eles tentaram parar de tudo que é jeito, declaradamente, mas não conseguiram. Então enviaram alguns representantes com uma nova proposta, uma nova política de investimento, que era como? Então vamos edificar com eles, vamos dizer que vamos estar do lado dele, vamos estar junto. E coisa horrenda é estar do nosso lado pessoas dizendo que quer fazer a obra conosco, quer buscar o mesmo Deus que nós, mas por trás desfazendo o que você está fazendo no seu departamento, na sua igreja, na obra que Deus lhe confiou, certo? Mas o lindo e o maravilhoso é que Deus não deixa você confundido, Deus não deixa o obreiro confundido, o líder do departamento confundido. O Senhor, Ele trabalha, assim como o inimigo trabalha nos bastidores, arquitetando seu plano para destruir o que está iniciado como obra de Deus, assim também Deus também tem os seus bastidores, em que Ele trabalha para
destruir e anular essas investidas. Então o povo chegou com essa proposta, dizendo: deixa-nos edificar com vocês. E o texto bíblico os chama de adversários, certo? E esta era a natureza daqueles homens maus. Seus discursos de compartilhar a mesma fé e oferecida ajuda era falso, era falacioso, ou seja, era uma mentira. Eles não queriam ajudar coisa nenhuma, certo? E essa conversa de que somos todos irmãos era uma armadilha maligna, né? Eles chegaram dizendo três coisas: queremos edificar convosco, queremos buscar o mesmo Deus que vocês e queremos entender ou queremos abraçar essa irmandade com vocês. Eles alegaram essas três coisas, mas isso tudo era de forma falsa, querendo parar o bom andamento do trabalho. E conseguiram, por 15 anos, até Deus despertar, promover um novo despertamento no povo, levantando agora Ageu e Zacarias para motivar o povo a retornar, tirar a visão dos seus interesses próprios, tirar a visão dos seus interesses particulares e se voltar para o que Deus mandou eles buscar, que era em primeiro lugar o reino de Deus no sentido de reconstrução do templo, enfim, certo? Então, objetivava ganhar a afeição do povo de Deus para depois desviar os fracos e atacar a liderança. A estratégia maligna era esta, era desviar, certo? Os fracos, certo? Impedir os trabalhadores de continuarem a obra e atacar, por fim, a liderança. Às vezes a gente diz assim, o inimigo, o primeiro projeto dele é atacar a liderança, porque se ele atacar a liderança, né, o povo ele se corrompe, né? E é verdade, certo? E dentre esses níveis de liderança, existia a liderança majoritária, que estava sobre Neemias, sobre Esdras, né? Estavam sobre os dois, principalmente sobre Neemias, todo aquele processo, né, de reconstrução, certo? E aqui Zorobabel e Josué estavam sob essa liderança, atacando os trabalhadores, certo? Ia, obviamente, chegar até essa liderança, que era o objetivo deles, e os servos de Deus, por sua vez, que deviam apoiar os líderes contra os opositores. Então, qual a escala de atuação? Desviar os que estão sem expectativa nenhuma, ou seja, os fracos. Vamos tirar totalmente a visão dele, a esperança, a fé, porque se eles desviarem completamente, não só desviados serão, mas eles vão investir contra, eles vão ser nossos aliados. Vamos atacar os trabalhadores, que são a liderança que está na linha de frente, que está no campo, no alvo de tiro. Nós vamos atacar, por fim, a liderança majoritária, que está na linha de administração, que está ordenando esses trabalhadores, certo? Aí, por fim, a gente atinge quem, certo? É todo o povo que está apoiando, que está se dedicando, certo? Orando, clamando, enfim, e a gente destrói essa obra. Então, o alvo maior era atacar a liderança de Josué e de Zorobabel, que no alvo maior do ataque à igreja é chegar aos líderes do departamento. Chegando a essa liderança de departamento, vai se chegar à liderança do altar, ou seja, ao ministério. Chegando ao ministério, vai se chegar ao pastor da igreja, ao governo maior da igreja, certo? A ponto de desestruturar tudo e desanimar e parar a obra que foi começada, certo? Então, além de usarem de falsidade, eles forjaram uma aliança. Eles se investiram de um discurso que promoveram uma aliança com o povo que estava trabalhando na reconstrução do templo, certo? É uma estratégia de se aliançar. Tentaram se aliançar moralmente e espiritualmente, certo? Tentaram se aliançar dizendo, nós somos irmãos, queremos o mesmo Deus, queremos invocar o mesmo Senhor, certo? E depois tentaram forjar com isso um outro tipo de aliança, certo? Ou seja, provavelmente foram os samaritanos que fizeram a proposta ao povo de Israel para o estabelecimento de uma aliança, certo?
mas seus intentos eram outros, queriam infiltrar diante dos judeus e a obra estava sendo paralisada. Deixa-nos edificar conosco. Essa aliança foi uma aliança, de certa forma, política religiosa. Porque se o povo estava edificando debaixo de um decreto de Ciro, governador, certo? Tendo aliança com outro governador que era Zorobabel, crente no Senhor Jesus, certo? E agora então, sob uma força de lei, voltem para sua terra, certo? Agora eles entraram com um tipo de investimento político-religioso. Haja visto a política de Samaria ser outra e a religiosidade de Samaria ser outra. Então eles tentaram se associar, eles tentaram se ecumenizar diante do povo para forjar essa identidade de que politicamente não tinha divergência, de que religiosamente as contradições se resolveriam e se acabariam ali, mas tudo isso de forma falsa, mentirosa, certo? Portanto, líder, perceba quem está em sua volta, quem está se associando a você, oferecendo ajuda, perceba quem está chegando para você e dizendo: eu quero orar com você, eu quero edificar com você, nós somos todos da mesma congregação, nós somos do mesmo departamento. Busque de Deus esse discernimento para saber quem Deus está dispondo o coração para chegar. Ponha à prova, certo? Essas pessoas que chegam dizendo: eu quero estar com você, certo? Que ela seja de fato uma Ruth, certo? Declarando-se para Noemi, quando verdadeiramente disse: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, certo? E a prova não é na construção, a prova é na destruição. É aí onde você sabe quem é com você, certo? Quando Ruth declarou-se para Noemi, estava no estado de destruição, mas foi aí que ela disse: não, Noemi, o teu Deus será o meu Deus, eu não lhe deixo. Mas o povo chegou aqui com esse discurso, não foi na destruição, foi na construção. Quando todo mundo estava prosperando, eles se chegaram com esse mau discurso aqui, falso, certo? Por que não chegou na hora do aperreio, na hora da luta? Por que esse irmão, que muitas vezes chega para você dizendo: eu quero ser com você, e no momento só de bonança, de prosperidade, de crescimento, por que ele não se aproximou dizendo: teu Deus é o meu Deus, vamos retomar a obra, vamos continuar, certo? Então a prova é quando vem a luta. Aí sim você sabe se esse foi o enviado para estar com você ou se esse foi só um para tentar parar. Segunda prova é se o desenvolvimento das suas obras corresponderem com a concordância, com a submissão, certo? E com a fidelidade. Porque aquele que vem com o propósito de destruir o que Deus está querendo construir na sua vida, cedo ou tarde ele vai demonstrar essas três coisas. Primeiro, a discordância. Ele não vai concordar por muito tempo com as tuas regras. Segundo, a submissão. Ele não vai aceitar ordens. Ele não vai aceitar o desenvolvimento, o progresso, certo? E terceiro, ele não vai aceitar nunca a fidelidade. Ele vai sempre estar agindo com mentiras com você. Sempre vai estar por trás, fomentando algum tipo de outras pessoas para tentar impedir o teu trabalho. Entendeu? Então, eles chegaram com esse discurso de aliança, né? Terceiro lugar, certo? Eles provocaram desânimo, certo? Eles agiram com falsidade, forjaram um tipo de aliança com o povo, de oferecer ajuda, de vamos edificar também, nós vamos trazer, certo, de Samaria elementos para poder construir, recursos, tudo isso para parar aquela obra, tá? E terceiro foi provocar o desânimo. Outro artifício, né, que os inimigos usaram para parar a obra foi o desânimo, a falta de ânimo, o desalento, o abatimento, certo? E da inquietação, falta de sossego, certo? Ou seja, debilitava as mãos do povo de Judá. Isso está escrito. E os samaritanos debilitavam as mãos do povo que estava trabalhando, certo? Ou seja, devemos agir contra estes sentimentos, acreditar na possibilidade de vitória e da providência divina, certo? A alegria e a força do Senhor em nós é o fruto de um real despertamento. Então o povo tentou fazer o quê? Provocar desânimo, debilitando as mãos dos que trabalhavam. O que é essa ideia de debilitar as mãos? O que é debilitar, certo?
quando alguém é habilitado, alguém se entende que está preparado, capacitado e orientado a desenvolver aquilo. Ele está habilitado. O debilitado, certo? Ele é uma espécie de pessoa que ainda habilitada está regredindo nas suas funções, certo? Físicas, emocionais, certo? Espirituais. Então o povo começou a ser alvo dessa debilitação. Ficou fraca as mãos do povo, não tinha mais força para trabalhar, não tinha mais ânimo para querer continuar, porque o povo começou a desviar a linha mestra de reconstrução, de construção, de obra. Quando eles tinham um decreto, uma ordem de Zorobabel e de Esdras para serem cumprida, eles começaram a boca, política de discurso, certo? Boca a boca, começou a desviar as mãos do povo de trabalhar naquilo que era para ser feito. E o povo começou a desviar o alvo da ferramenta, começou a trabalhar em outras coisas, certo? Então, semearam inquietação, usaram suborno e acusação, os inimigos deram dinheiro, certo, a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. Está escrito, certo? E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Olha só, os inimigos alugaram pessoas para aconselharem o povo a seguir um trabalho diferente, certo? A não continuar com a obra. E depois que durou tanto esse período, o povo judeu aguardou um mover divino em favor deles para retornarem, certo? Usaram da violência, certo? E o que fazer para vencer as oposições, irmão? Falamos tanto em oposição, chegamos na fase conclusiva da nossa lição. O que fazer para vencer essas oposições que se levantaram, que se levantam? Primeiro, ouvir a voz de Deus e de seus líderes. Esdras capítulo 5, versículo 1 e Esdras capítulo 6, versículo 14. Ouvir a voz de Deus e a voz de seus líderes. O povo voltou de lá com 3 grandes vozes em seu favor. Primeiro, a voz de Deus, de liberdade. Segundo, a voz de Ciro, como decreto político, autorizando. Terceiro, a voz da liderança de Zorobabel, que vinha com ele sobre a orientação de Deus. Então, a primeira coisa que os repatriados fizeram para vencer as oposições, certo? Contra a obra de Deus, foi dar ouvidos à voz de Deus e de seus líderes, e seguiram suas orientações. Está escrito, e os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhe profetizaram. Certo? Então eles deram ouvidos à voz da liderança espiritual, dos profetas, do pastor da igreja, certo? Dizendo para que eles ouvissem a orientação que Deus estava lhe dando, certo? Além de ouvir a voz de Deus e de seus líderes, eles passaram a viver em união, como 5:2. Não se vence a oposição sem buscar ouvir a voz de Deus e a voz da liderança. Certo? Não se vence a oposição sem buscar viver uma unidade, certo? Está escrito em Êxodo 5:2 que a segunda posição que os judeus fizeram foi, mesmo em meio às oposições, procurarem viver uma união. E está escrito, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles, certo? E com eles, os profetas de Deus que os ajudavam. Veja só, eles começaram a se unir para edificar a casa de Deus. E não só uniram entre si, mas os profetas, gente, Ageu, Zacarias, começaram a se unir com eles. Os profetas não disseram, não, eu sou profeta, eu não vou fazer isso. Eles não disseram, não, eu sou pastor, eu não vou botar a mão ali, eu não vou me envolver com coisas que é para fulano fazer, para ciclano fazer. Está escrito que houve um ato emergencial, houve umas circunstâncias em que não tinha mais que observar ali, certo? Identificações de hierarquia, mas
preservar a identidade da hierarquia. É diferente. Não é porque o pastor ele age em uma determinada área que era para o líder do departamento fazer, que agora ele vai ser menor na sua importância e muito menos deve ser desvalorizado no seu poder. Pelo contrário, né? Ele deve sempre ter essa visão de que o líder e o líder devem ser classificados. Então é lindo porque diz a Bíblia que o povo se uniu entre si, o povo se uniu e os profetas se juntaram para ajudar a edificar. E todos aqueles que vivem em união amam a obra de Deus. Então se juntou o pastor, se juntou os líderes, se juntou aqueles que vinham sob efeito político para autorizar as leis, se juntou o sacerdote Josué com o governador Zorobabel, com os profetas, com os trabalhadores, líderes de departamentos, com o povo, e todos começaram a edificar. Por isso que em 4 anos terminaram. Começaram a edificar em 2, pararam 15 e trabalharam mais 4 anos e terminaram a grande obra. Porque houve uma união. Houve uma união não só entre o povo, houve uma união entre os que trabalhavam também. Não só houve uma união entre os que estavam trabalhando, edificando, mas o povo se chegou para trazerem, para ajudarem, para levar o que precisava, oferecendo voluntariamente ajuda. Nós não vamos ficar só na expectativa ou na expectação, nós vamos chegar com a nossa mão, com as nossas obras. Os profetas, por sua vez, olharam e disseram: nós não vamos ficar só na profecia, né, como canal da voz de Deus, mas vamos também botar a mão ali e vamos trabalhar, né? Então, quando o seu pastor convocar você para a obra, certo? Ele tenha essa correspondência, ele tenha essa reciprocidade, né? De que todos nós devemos nos envolver em um só propósito, em uma só união. Isso nos faz a retomar, certo? Tanto os cultos, como a obra, como as nossas atividades. E, seguindo, como vencer essas oposições? Receber a bênção de Deus. Êxodo capítulo 5, versículo 5. A terceira atitude que os repatriados experimentaram foi receber as bênçãos de Deus. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos judeus e não os impediram até que o negócio chegasse a Dario e viesse resposta por carta sob aviso. Ou seja, certo? A bênção de Deus veio primeiro sobre os anciãos, sobre os que estavam liderando aquela obra. Chegando sobre eles, está escrito que essa bênção fez com que não impedissem, certo? Aquele trabalho, aquela obra, certo? Até que o negócio se chegasse a Dario, então, rei que estava atuando nas regiões da Pérsia, regiões babilônicas mesmo, certo? E viesse uma resposta de lá sobre isso, certo? Ou seja, recorreram ao estado político, recorreram ao início da liberdade, certo? Ciro havia decretado, agora se está escrito que os olhos de Deus estavam sobre os anciãos de judeu e não os impediram até que o negócio chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. E aí, os servos de Deus são fiéis à sua obra, certo? E após terem uma resposta de Dario, que era então também autoridade política, certo? Para que o povo se retomasse a sua obra, né? Para que o povo restaurasse os seus empreendimentos, certo? Então a bênção de Deus veio. Sem a bênção de Deus não havia ajuda externa, não havia recursos, não havia nada, porque o povo buscou, se prontificou a receber a bênção do Senhor. Uma outra regra que eles adotaram para edificar foi a voluntariedade, gente. Certo? A voluntariedade de espírito foi a quarta ação do povo para vencer a oposição. Está escrito: seja notório ao rei que nós, o povo dizendo, fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, a qual edificava com grandes pedras, certo? A qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes, e esta obra vai sendo feita com diligência.
certo? E se adiantava em suas mãos. A voluntariedade na obra do Senhor é fundamental. Veja que como o povo passou a se relacionar com esse meio que lhe possibilitou a voltar, com o meio político de Dario, de Ciro, enfim. Ele disse, ó, seja notório ao rei Dario, certo? Que nós fomos essa província aqui para edificar, e edificar uma grande obra. A ideia de grandes pedras era que a obra não era pequena, certo? E que com diligência está sendo feita, certo? E que a madeira já está sendo posta nas paredes, enfim. E esta obra vai ser feita com diligência, certo? E se adianta às suas mãos. Então, isso aqui mostra todo um aspecto de que o povo estava se prontificando voluntariamente a dizer: a obra está sendo feita. Aquilo que nos foi mandado fazer, está se buscando fazer. Só que está se levantando oposições. E quando os reis viram que a voluntariedade do povo estava de acordo com a liberação de edificar ou reedificar a obra do Senhor, construiu o templo, certo? Houve, né, um fortalecimento para que o povo pudesse ter mais força, né? Isso fazia parte já do despertamento de Deus. E por fim, o que o povo usou para vencer a oposição, gente? Se dedicar. Está escrito: nós somos servos de Deus, dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada. Os servos de Deus são dedicados na obra do Senhor. Eles se dedicaram a fazer ou a construir o templo. E final, ter prontidão. Êxodo 5,16 diz: a última atitude que eles tomaram foi a prontidão em fazer a obra de Deus. Está escrito: então veio este, certo? E pôs-se os fundamentos da casa de Deus, que está em Jerusalém, e desde então, certo, para lá eles foram edificados, né? Foram retomados. Eu falei no início, para terminar, que Zorobabel e Josué se corromperam. Foi aí então que o anjo vem, reprova as vestes de Josué, o sacerdote, e reprova também Zorobabel. Porque até eles, começaram a se corromper diante da situação. Então, a escrita bíblica é que Deus reprova as vestes dos sacerdotes, Josué, ou seja, o altar estava erguido, o templo estava sendo construído, mas o sacerdote Josué estava impuro. E Deus, vem um anjo do Senhor e reprova aquelas vestes, mandando, né, que se refaçam, se mude as suas vestes, né? O próprio Zorobabel mesmo, certo, queria adotar a construção da obra por força, pelos recursos. Zorobabel chegou um tempo que olhou para aquela obra e disse: não, vamos agir com as nossas mãos, com o que nós temos, né? Com o apoio político de Ciro, com o apoio político de Dario, com o apoio político de outras, a gente vai tentar aliançar politicamente, vamos construir. E foi aí que o profeta veio e disse: Zorobabel, nem é por força e nem é por violência, mas pelo Espírito de Deus. A obra de Deus continua sendo feita pelo Espírito de Deus, que usa e se utiliza de homens de coração voluntário, dedicado, dispostos, certo? Atenciosos, zelosos com a obra do Senhor. E principalmente, movidos em seus corações pelo próprio Espírito de Deus. Não vos enganeis. A obra de Deus só é feita por quem Deus move o coração, certo? A obra de Deus só é realizada por aqueles a quem Deus dispõe em seu coração a fazer, certo? Por isso que eu termino com uma frase: nem sempre a boa vontade gera o resultado satisfatório. Muitos vão chegar com boa vontade em fazer, mas se eles não foram movidos por Deus em seus corações, se eles não foram designados por Deus capacitadamente, se eles não foram comissionados por Deus com um propósito específico para fazer, certo? Deve-se avaliar esse tipo de ingresso, de ajuda, de socorro, certo? De apoio, bem metodicamente, para que não aconteça de uma boa vontade se tornar um prejuízo, certo? Porque não tinha
técnica, não tinha conhecimento, não tinha os dons necessários, não tinha o chamado necessário. Então, Josué foi reprovado sacerdote por conta do seu mal, das suas más vestes, seu mau testemunho, da sua má comunhão com Deus. Certo? Zorobabel foi repreendido por Deus, líderes e os maiores, foi repreendido por Deus, porque ao voltar do cativeiro, esqueceu ou se corrompeu, certo? Entendendo que agora, pelo ouro que ele tinha, pela madeira, pela prata, certo? Ele podia edificar com base naquilo, e esqueceu o que está escrito, e Zacarias bem disse, não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. A obra de Deus continua se fazendo essencialmente através da oração, através da fidelidade a Deus e através da boa administração segundo a vontade de Deus. E o Senhor, que enviou os recursos para fazer, vai prosperar enviando novos recursos necessários, emergentes, circunstanciais, certo? E a longo prazo, para que seja feita a obra no tempo de Deus. Não esqueça, o tempo do cativeiro tinha uma determinação. Assim também o tempo da reconstrução do templo, da construção do templo, também tinha um tempo já determinado por Deus. Então Deus abençoe, né, as nossas vidas. Chegamos aqui ao final de mais uma lição e a conclusão é, todos nós estamos sujeitos a enfrentar algum tipo de oposição. Quer fazer a obra de Deus sem oposição? Esqueça. Quer trabalhar no seu ambiente de trabalho sem a inveja, sem a rebeldia, sem a ganância de outros? Esqueça. Quer estudar sem a oposição de alunos, de que vão ter inveja de você, ou enfim, esqueça, certo? Tudo que você vai fazer, você tem que lidar com a oposição, certo? E a obra de Deus não é diferente. Se queremos fazer a obra do Senhor, não vamos pensar que é aquela coisa calma, as mil maravilhas, tudo certo. Tem a oposição sim, com certeza. Paulo disse a Timóteo, aquele que deseja viver piamente, ou seja, verdadeiramente em Cristo, deve sofrer as aflições, as oposições, ok? Então, principalmente quando estamos exercendo alguma função de liderança, certo? O arqui-inimigo do povo de Deus utiliza-se, certo? De todos os artifícios possíveis para tentar deter o avanço da obra. No entanto, aprendemos com Esdras que devemos confiar em Deus, orar, vigiar e continuar trabalhando, certo? Infelizmente aqui nós não aprendemos com Zorobabel, que veio para construir o templo. Zorobabel nos ensina aqui em Atos Falhos que se deixou levar pelo materialismo, se deixou levar pela visão material, política, pelo socorro exterior, achando que por força e pela imposição se obrigava a fazer a obra, e não é assim, certo? Ele nos ensina de uma forma negativa de que não devemos entender assim. Você líder, certo? Deve aprender a entender assim também. Aprendemos negativamente com Josué, que era o líder religioso, certo? Zorobabel seria o líder representativo, né, da administração física, e Josué, o sacerdote, seria o líder administrativo da representação religiosa. E ele corrompeu em suas vestes, não mais atentando para o templo, dada a devida importância, entendeu? Então a ordem foi, não é por força e nem é por violência, mas pelo Espírito de Deus. E aí chega-se aprendendo então com Esdras, que trouxe a lei no meio do povo, trazendo à memória como deveria ser feito, certo? A obra de Deus, e observando as orientações de Deus, nós vamos ter vitória. Deus nos abençoe. Esta foi a quarta lição da nossa cronologia aqui, do nosso cronograma de escola bíblica. A construção do templo enfrentou oposições, tá certo? Deus abençoe, em nome de Jesus.
na pessoa do nosso pastor Raimundo Nonato da Silva, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Golandim, certo? Queremos dedicar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir, para a glória do nome do Senhor. Até lá, se Deus quiser.